Se me assento, me levanto, tu conheces meus pensamentos, quer deitado ou quer andando, sabe todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, 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 Senhor. Eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercas em volta, tua mão em mim repousa, consciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se o abismo está em minha cama, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu 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 me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Graça e paz, nós estamos reunidos para mais uma live aqui pelo Instagram. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Gilberto Rebouças e de segunda a sexta, às 23 horas, entre 23 e 23h30, nós estamos com esta live
com uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Hoje, 21/8/2020, né? E nós estamos aqui para estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Porque Deus é maravilhoso, porque Deus é tremendo, porque Deus merece toda a honra e porque Deus merece toda a glória. Então nós vamos ler um texto hoje da palavra do Senhor nosso Deus, que diz: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, porém, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo em terra, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando-a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo a ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Hoje nós vamos falar sobre a misericórdia de Jesus Cristo certo? Nós vamos falar sobre a misericórdia de Jesus Cristo. Misericórdia é um atributo de Deus que ele não dá aquilo que nós merecemos. Deus é conhecido não por um corpo, Deus é conhecido pelo seu caráter. Então, Deus é santo, Deus é paciente, Deus é amor, Deus é justiça e Deus é misericordioso. Deus é um ser gracioso, que por sua graça ele nos dá o que nós não merecemos. E na misericórdia ele não dá o que nós merecemos. E a história que nós acabamos de ver é um exemplo da misericórdia de Cristo. É um exemplo da misericórdia de Cristo. E nesse texto nós vamos ver que Jesus não dá o que a pessoa merece. Isso chama-se misericórdia. E esse ato de misericórdia de Jesus Cristo é o que nós vamos estudar hoje, a misericórdia de Jesus Cristo para com uma mulher pecadora. E diz o texto: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Toda noite Jesus subia ao monte para poder descansar, ter comunhão com Deus. E pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Os escribas e fariseus, os fariseus eram uma das seitas do judaísmo, era a mais rigorosa, e eles influenciavam poderosamente, fortemente a sociedade judaica. E os fariseus e os escribas eram daqueles que copiavam as escrituras, trouxeram-lhe uma mulher apanhada no ato de adultério. Então, uma mulher foi flagrada traindo o marido, e a vizinhança, todos pegaram aquela mulher
e a entregaram aos líderes, aos fariseus. E eles agora vão fazer o que a lei manda. A lei, ela dizia que aquelas mulheres ou homens que fossem apanhados em adultério deviam ser apedrejados como prova, como uma maneira de restringir a prostituição, o adultério, o sexo ilícito, como uma maneira da pessoa ter respeito à esposa. Então havia um castigo. Nós vivemos numa sociedade que não pune mais, nós vivemos numa sociedade do amor livre, né? Mas a sociedade que Cristo viveu era uma sociedade onde as pessoas que erravam eram punidas. Então esta mulher aqui foi apanhada em adultério, ela não foi ninguém que inventou, não foi ninguém que falou para o marido, todos viram, ela foi pega no ato e deixaram o homem, o amante, fugir. Ou não conseguiram pegar e pegaram a mulher. E agora eles vêm para tentar a Jesus Cristo. Porque misericórdia é um atributo de Deus para com aqueles que estão sem recurso. É para com aqueles que são indefensáveis. É para com aqueles que estão em desgraça, que é o estado desta mulher. Esta mulher foi pega, não tem desculpa para ela. Ela foi pega no ato de adultério. E o que a religião ia fazer com ela? A religião ia dar fim na vida dela. A religião da época ia usá-la como um exemplo para as outras mulheres. Porque é isso que a religião pode fazer. A religião não pode fazer mais do que isso. Muitas vezes, na religião, nós não temos misericórdia. A religião não age com misericórdia. As religiões de hoje, principalmente o cristianismo, precisa entender uma coisa, que Deus é um Deus misericordioso. Então trouxeram aquela mulher e eles iam agir com ela de acordo com a lei. A lei mandava apedrejar quem assim fosse encontrado. Então eles iam fazer simplesmente isso. Porque religião sem misericórdia, ela é legalista. Ela não tem coração, ela não tem sentimento, ela não sente a dor do outro, ela não sabe que o outro tem fraquezas, que o outro é um ser limitado. Então a religião legalista, ela simplesmente cumpre uma série de leis. Então a religião legalista é baseada no seguinte princípio: existem estas normas, uma vez violadas, elas devem ser, a pessoa que as violou deve receber a punição. É a religião sem sentimento, é a religião que não olha para o outro, é a religião que olha simplesmente para as práticas religiosas e que pega as pessoas e as coisifica, transforma em coisas, em objetos, e que não consegue enxergar o ser humano, não consegue enxergar a criatura com suas fraquezas. Quando esses homens pegaram essa mulher, era tudo que eles queriam. Quando alguém denunciou, provavelmente alguém sabia do caso desta mulher, porque quando alguém está no adultério, quando alguém está fazendo uma coisa errada, chega um determinado momento onde a pessoa perde a noção do perigo
e onde a pessoa já não está mais nem aí, ela está tão ludibriada, ela está tão cega por aquilo, pelo prazer momentâneo, que ela já esquece dos perigos, dos problemas que aquele tipo de comportamento pode acarretar. E aí os fariseus queriam sempre pegar Jesus. E aproveitaram-se da denúncia, talvez da vizinhança, e montaram guarda e pegaram aquela mulher no ato. Pegaram aquela mulher com um amante, e era tudo que eles queriam. Mas eles não estavam ali para fazer justiça. Eles não estavam ali para o bem da sociedade. Eles não estavam ali para tirar uma mulher que estava desencaminhando outras e destruindo outras famílias, não. Eles estão ali sem coração, eles não conseguem, aquela mulher não tem rosto, aquela mulher não tem nome para eles, aquela mulher não tem sentimento, ela não é um ser humano, ela é apenas alguém que errou e que vai ser usada por eles contra a pessoa bendita de Jesus. Mas a misericórdia divina faz assim. Deus faz com que Jesus sempre apareça no caminho da nossa desgraça. Quantas vezes a gente comete erros com essa mulher, a gente cai, a gente é fraco, a gente é frágil, a nossa humanidade é fragilizada, nós somos seres vulneráveis, sujeitos a cometer insanidade, sujeitos a pecar, sujeitos a perder a noção do perigo. E aí a gente peca e erra, e um dia é que a casa cai. É que um dia a gente percebe que veio a conta de tudo aquilo que a gente estava fazendo. Eu sempre gosto de ilustrar dizendo que qualquer ser humano pode ir ao restaurante, comprar qualquer tipo de comida, a melhor comida, a comida mais cara, a bebida mais cara. Qualquer ser humano pode. E pode comer à vontade. O grande problema não é enquanto está comendo, o grande problema é quando vier a conta. O grande problema é quando a conta vem. Certo? E nós, cada ser humano pode viver a sua vida do jeito que bem quiser. Cada um de nós tem direito de viver do jeito que quer. Certo? Só que o grande problema é que um dia a conta vem. E para esta mulher a conta chegou. E a conta era tão alta que o preço era a vida dela. Ela tinha que morrer. Mas o bom, o maravilhoso é que no meio do caminho também vem Jesus Cristo. Porque antes do juízo de Deus, sempre vem a misericórdia. E aí Jesus está ensinando, e os fariseus querem desacreditar Jesus, querem jogar o povo contra Jesus, porque eles estão enciumados, porque a grande multidão está ouvindo a Jesus Cristo, está seguindo a Jesus Cristo. E aí eles colocaram a mulher no meio e disseram, mestre, e eles têm a cara lisa, né? Como a gente diz, cara de pau, de chamar Jesus de mestre, quando eles não acreditavam que Jesus era um mestre. Um didáscalos. Esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Então eles estão dizendo, olha, esta mulher merece morrer. Ela foi pega, não tem desculpa, e o que a lei diz é isso, que ela deve ser apedrejada, porque a morte para os judeus era lançar de cima de um precipício, e se a pessoa que tinha cometido um pecado horrível,
É porque hoje o sexo está tão banalizado, o pecado está tão banalizado que as pessoas já não veem mais o adultério como algo terrível, mas como algo banal. Não veem que o adultério de uma mãe machuca o coração dos filhos. Não veem que esses filhos vão sofrer com os colegas. Não veem que não existe ser mais santo para um filho do que a mãe. Não percebem que este filho vai crescer traumatizado, que este filho vai sofrer bullying, que o marido vai ser achincalhado, que toda a família vai se digladiar a do marido contra a dela. Porque o grande problema é que nós pensamos somente em nós. É o nosso egoísmo. Nós fazemos as coisas sem pensar no próximo. E aí esta mulher está fazendo as coisas, ela está se deleitando, aquilo está dando prazer, ela ficou ensurdecida, ela ficou cega, ela perdeu noção do perigo e aí ela está abusando de tal maneira que agora todo mundo está vendo o que ela está fazendo. E é assim que geralmente as pessoas começam a enveredar por um caminho errado e elas fazem isso a princípio às escondidas, mas com o passar do tempo isso vai se tornando normal. Aquilo que outrora era condenável, aquilo que outrora a pessoa fazia às escondidas, agora essa pessoa faz esta pessoa agora faz às claras. Então o que acontece? Esta mulher foi pega pelos fariseus e os escribas, eles conheciam a lei, e eles chegam e dizem assim, e pondo-a no meio, diz, essa mulher foi apanhada no próprio adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Então eles estão dizendo, nós estamos corretos, nós estamos seguindo a lei. E eles queriam tentar Jesus, para que Jesus pudesse dizer, olha, eu não vou seguir a lei, e aí todo o povo que estava seguindo a Jesus Cristo o abandonasse e passasse de volta para o lado dos fariseus. Então o problema não é o pecado, o problema não é a mulher, o problema é Jesus Cristo. O problema é que eles estão perdendo espaço. O problema é que Jesus está ganhando espaço e isso incomoda os escribas e os fariseus. E nós temos um monte de gente que não está preocupado com o pecado, que não está preocupado com o ser humano e que a única preocupação da sua vida é a perda de espaço, é que já não é mais aquele que era outrora, é que já não tem mais a credibilidade de outrora, é que estão aparecendo outras pessoas que estão tomando o seu espaço. Jesus estava ocupando o espaço de mestre agora no judaísmo. E aí eles ficaram com raiva e trouxeram, só que eles traziam apenas a lei. O que eles tinham para oferecer à humanidade? A condenação. Eles não tinham uma segunda alternativa. Porque religião sem misericórdia é isso. Religião sem misericórdia mata. Religião sem misericórdia é legalista. Ela cumpre leis, ela cumpre um código, ela cumpre um conjunto de normas que ela defende. Então ela faz o seguinte: não erre, porque no dia que você errar, nós teremos o maior prazer em executá-lo, em executá-la. Então estes homens não levam em conta que todos nós erramos. Então na religião deles é uma religião onde não conhecem a misericórdia.
E olhe que Deus já tinha dito, eles sabiam tanto a lei, os escribas, todos os dias, eles estão copiando, eles faziam inúmeras cópias da lei de Deus. Mas os escribas esqueceram que Deus tinha dito, misericórdia quero, e não sacrifício. Né? Então esse era um texto conhecido, reverberado no Antigo Testamento de ide aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Então a religião do Cristo é a religião da misericórdia. A religião do Cristo é o exercício da misericórdia. E misericórdia não dá o que a gente merece. Ou seja, eu e você estamos vivos hoje por conta de misericórdia. Eu e você respiramos por causa da misericórdia. Eu e você acordamos hoje por causa da misericórdia. Eu e você não fomos fulminados quando a gente pecou pela primeira vez por causa da misericórdia. Porque Deus disse, eu não vou dar o que ele merece. Porque a religião do Cristo ela é permeada, eivada de misericórdia. Mas a religião desse mundo é uma religião sem misericórdia. E aí, a única coisa que eles tinham para esta mulher, qual era a alternativa deles para esta mulher? Qual era a ação deles? Eles não tinham uma ação de recuperação, mas só de punição. Nós estamos em uma sociedade que não recupera, só pune. E coloca a pessoa dentro de uma cadeia, mas que não a recupera. Só pune. E ela sai dali cada dia mais enraivecida, furiosa, e lá ela é abandonada como um bicho. E aí ela vai se tornando bichinizada, animalizada, vai se tornando um monstro, porque a única coisa que a sociedade oferece e que a religião oferece é a dura pena da lei. É o cumprimento da lei. Não existe misericórdia, não existe um processo de recuperação de quem errou. É assim, a história é essa, viva bem, não erre, porque no dia que você errar não tem mais recuperação, no dia que você errar não tem mais perdão. Isso acontece tanto no contexto religioso quanto no contexto secular. Não pise na bola, porque no dia que você pisar não existe misericórdia, principalmente se você for daqueles grupos que não é favorecido. Daqueles grupos minoritários. Porque nos dias de Jesus a mulher era considerada um ser inferior. E para esses aí, sim, aí é que os grandes, aí eles têm coragem. E então qual era a proposta deles? Matar. Qual era a proposta deles? Punir, porque era a única coisa que eles tinham. E é isso que tanto a religião como o mundo tem hoje. É a punição. Acha que o simples fato de punir vai resolver o problema. Então nós temos dois extremos. Nós temos o extremo punitivo, que acha que só a punição em si, sem nenhuma intervenção para mudar a situação, vai resolver o problema. E nós temos do outro lado aqueles que são defensores de punição nenhuma. Aqueles que vêm e só vêm na hora que a pessoa está errada. Que eles dizem, é um ser humano, tem direitos. Então, a pessoa só é ser humano quando ela erra. Ela não é ser humano para os direitos humanos quando ela está morrendo de fome. Ela não é ser humano quando ela está abandonada nas calçadas com um monte de criança pedindo esmola. Não, ali ela não é ser humano. Mas na hora que ela vai
para a cadeia, na hora que ela mata, na hora que ela faz coisas absurdas, aí vem os direitos humanos, aqueles que são defensores, que o homem não pode ser castigado. Então, se por um lado existem aqueles que acreditam que o resultado é a punição, existem aqueles que o resultado é punição nenhuma. É que toda punição deve ser banida. E aí o que acontece? Mas qual é a posição do cristianismo e qual é a posição de Jesus Cristo? É a posição da recuperação. O cristianismo tem duas opções: a recuperação e a condenação. A recuperação para quem quer. Mas o cristianismo também não passa a mão na cabeça. A posição de Jesus não era de passar a mão na cabeça das pessoas e dizer, olha, vá pecar, vá fazer tudo que não presta, vai errar, não, porque você é um ser humano. A posição do cristianismo é de misericórdia. E aí o que acontece? E diziam isto tentando para que tivesse de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo em terra. E como insistissem, perguntou-lhes. Perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Jesus agora, ele está calmo, tranquilo, escrevendo, ele não se deixa levar pelo calor da emoção. Ele está parado, ele sabe qual é o objetivo. Jesus tem senso crítico. O grande problema da humanidade hoje é que nós não conseguimos nos separar, ficar de fora das conturbações sociais para que a gente possa fazer uma avaliação correta. E Jesus nos dá essa grande lição. Ele chega, ele está ali com as pessoas, ele está ensinando, e de repente os fariseus e uma grande multidão, deve provavelmente ter vindo. Aquela mulher vem arrastada, então todo mundo está abrindo as janelas, todo mundo está saindo das suas casas. E aí a multidão se aglomerou e os fariseus jogam a mulher nos pés de Jesus Cristo. E aquela coitada está agora, talvez só com lençol, ela não tem desculpa, ela reconhece seu erro. É tanto que você só vai ver a mulher falar lá no fim, quando Jesus dá, porque ela está calada. Ela vai dizer o quê? Pegaram ela no flagra. E é assim que muitas vezes nós estamos calados. Por quê? Porque nós estamos errados. Porque nós pisamos na bola, porque nós erramos e erramos feio. E não há desculpa, não há jeito. E é aí que nós precisamos de misericórdia. E o que a sociedade tem para nos oferecer e a religião? Punição, o rigor da lei, tanto religiosa quanto o rigor da lei civil, ou passar a mão na cabeça da gente e dizer, vá. O ser humano é assim mesmo. Nós estamos aqui para te defender. Vá lá e continue. Por quê? Porque nem o religioso que quer matar tem proposta para recuperar, nem os dos direitos humanos tem proposta para recuperar. Eles vão lá só na hora de intervir, de aparecer para a mídia. Mas eles não têm proposta para recuperar ninguém.
Eles tiram a pessoa de um momento circunstancial de desgraça, mas largam aquela pessoa na desgraça, na miséria. Aquela pessoa continua ali do jeito que estava, ninguém agiu, só foram lá para aparecer no jornal. Só foram lá para serem vistos, para que o repórter possa entrevistá-los e eles possam aparecer no horário nobre. Mas eles não estão preocupados em recuperar aquela pessoa. O discurso é bonito, mas a prática é falida. Então eles vão lá e defendem o estuprador, mas eles não fazem nada para aquele estuprador deixar de estuprar. E eles não estão preocupados com os estuprados, eles estão preocupados com o estuprador. E eles não estão preocupados com o pai e a mãe do estuprado. E eles não estão preocupados com o bebê que pode nascer de um estupro. E eles não estão preocupados com os desdobramentos. Eles estão preocupados naquela hora em aparecer, em pousar de bonzinhos. Mas eles não têm proposta para dizer assim, olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos recuperar esse estuprador. Nós vamos tentar tratar desse ser humano. Vamos recuperar a família, vamos tentar fazer a família minimizar o dano. Nós temos essa série de propostas para ajudar a família, para ajudar o estuprado. Não, ele não tem. Certo? A saúde pública é que tem que arcar com tudo isso. O povo de bom coração é que tem que fazer doação. Os especialistas da área da psicologia e da psiquiatria é que tem que socorrer a vítima. É que tem que ir lá e dizer, olha, nós vamos fazer terapia com você, para que você vença essa dor. E aí eles colocam o estuprador lá na cadeia e separam dos outros, porque senão ele morre. Mas eles não podem fazer mais nada. E essa é uma assinatura embaixo da falência do nosso sistema. A gente diz assim, nós não podemos recuperar ninguém. Ou a gente mata ou a gente absolve. Ou a gente mata ou a gente diz assim, continue matando. É assim que está o nosso sistema religioso e o nosso sistema secularizado. Mas qual é a proposta de Jesus Cristo? Jesus chega e diz, a lei mandou, tá certo. A mulher está errada? Tá. Vocês vieram aqui para me pegar. Então, Jesus consegue ficar de fora, Jesus está percebendo tudo e ele continua ali escrevendo na terra, pensando, saindo, não deixando que o clamor da multidão. Ele está de cabeça baixa. Porque provavelmente ele não quer ser influenciado pelo clamor da multidão que vem em busca de justiça, nem quer ser influenciado pela dor da mulher. Ele quer ser justo. O nosso grande problema é porque nós, quando vem o burburinho, quando vem o caudaloso rio do problema social, a gente... O que a gente faz? A gente toma partido. A gente olha para a multidão e diz, essa multidão aqui, se apareceu naquela televisão, deve ser certo, deve ser verdade. Ou então a gente olha para quem está sofrendo, e a gente vê a pessoa ali apanhando, a pessoa sofrendo, a pessoa sendo arrastada. E aí a gente tem dó e fica do lado daquele que agora é coitadinho. Mas a gente está envolvido ou de um lado ou de outro, porque a gente não consegue neutralidade. Mas Jesus Cristo agora, ele baixa a cabeça, fica escrevendo na terra, fica pensando. Porque ele não quer nem olhar para aquela mulher, nem olhar para a multidão. Ele quer ser juiz imparcial.
Estão trazendo a mulher para ele julgar. E eles querem que Jesus julgue errado. E aí Jesus tem que ser imparcial. O nosso grande problema é a falta de imparcialidade. Nós estamos envolvidos ou de um lado ou do outro. Ou nós somos de esquerda ou nós somos de direita. Ou nós... E o grande problema é que a gente não quer ouvir o outro lado. A gente está com raiva. Ou você é evangélico ou você é contra os evangélicos. Ou você é evangélico ou você é católico. Então, nós já escolhemos o nosso lado e pronto. Quem não tiver do nosso lado é contra nós. E aí a gente não consegue ser imparcial. Nossas ações sempre são ações parciais e passionais, movidas por uma paixão. Paixão esta muitas vezes cega. Muitas vezes cega. Que a gente não sabe por que explicar. Então aqueles homens vêm com uma paixão religiosa cega, sem saber que estão longe de Deus e que só entenderam um lado do plano de Deus, a coibição do ato, mas que não tem nenhuma proposta para consertar o problema. E aí, já que eles trouxeram, Jesus não queria ser juiz de nada. Jesus estava na dele, como diz o povo, de boa, ensinando no templo, ali, sentado, como era costume dos professores da época. Mas os fariseus e os saduceus constituíram Jesus como o juiz. O juiz. Eles disseram, o senhor é juiz e está aqui a lei. Eles eram os acusadores, os promotores da justiça. E aí Jesus está certo. Já que vocês me colocaram como juiz, então agora vamos começar a audiência. Só que o problema é que naquele tribunal agora, Jesus vai mostrar que não existe apenas uma ré. Mas Jesus vai mostrar, como ele é imparcial, que todos têm culpa no cartório. E Jesus vai apelar agora para a consciência. E aí diz, mas Jesus inclinando-se escrevia na terra. Então ele está imparcial, ele não está olhando nem para a dor da mulher, nem para o desejo fervoroso dos religiosos. Ele está ali. Vai julgar de forma imparcial. Será que eu e você temos conseguido? Será que eu e você somos capazes? Porque as pessoas chamam hoje o outro para o diálogo, falam muito de diálogo, mas nada de quererem diálogo de verdade. Certo? Porque diálogo é quando duas partes têm o direito de exporem as suas ideias sem que haja já ideias preconcebidas. O diálogo é quando eu vou conversar com alguém que discorda de mim, sem que eu vá com a profunda certeza de que eu estou certo e ele está errado, mas nós já vamos assim. Então isto não é diálogo. Então não venha me falar de diálogo interreligioso, porque não é diálogo. Porque o que se quer é que cada um abra mão dos seus conceitos para que no final seja uma salada mista. Isso não é diálogo. Então aqui agora esses homens não querem dialogar, eles vêm conversar com Jesus e ele já vem trazendo a posição deles. Essa mulher deve ser apedrejada, está aqui o artigo da lei. Eles já vinham com a sentença, eles nem sabiam que eles já tinham julgado, já tinham condenado e já iam para a execução. E nós vivemos em um mundo que julga, condena e executa. Uma sociedade que julga, condena e executa. Numa sociedade onde pastores não querem ouvir o lado das pessoas,
onde lideranças LGBTs não querem ouvir o lado evangélico, onde os evangélicos não querem ouvir o lado deles, onde cada um parte do pressuposto eu estou certo e o outro é meu inimigo e se eu puder vou devorá-lo. Não há diálogo. Se fala em diálogo, mas este discurso do diálogo termina, ponto final, no discurso, no monólogo. O que não há é diálogo, o que há é monólogo. É alguém, logo, palavra. É uma só palavra, a minha palavra. Eu não estou disposto a te ouvir e você não está disposto a me ouvir. É tanto quando nós estamos pregando o evangelho, a pessoa não nos dá nem o benefício da dúvida. A pessoa não diz, eu vou ouvir esse pastor para ver o que ele está dizendo. Sim, faz sentido. O que ele diz. Você tem razão, não, a pessoa, desliga, sai, estou fora. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade que é igual a dos dias de Jesus. Olha, eu já sei o que tem que fazer, não quero ouvir mais ninguém, a lei manda isso, tem que apedrejar, tchau e bênção. Só que com Jesus não é assim. E aí constituíram Jesus para julgar. Para que constituíram Jesus para julgar? Se eles já tinham julgado, se eles já tinham condenado, e se eles já iam caminhando para a execução. Se eles já iam jogar a mulher do penhasco, e se ela por acaso sobrevivesse à queda, eles iam jogar um monte de pedra em cima, para ela ser soterrada de tanta pedra. Aí Jesus chega e diz assim, mas, e como insistissem, perguntando-lhe, o que o senhor diz? Agora, qual é a sua alternativa? O que o meritíssimo juiz diz? Jesus endireitou-se, levantou a cabeça, olhou agora nos olhos, porque não existe coisa mais penetrante do que o olhar de Jesus Cristo assim dentro do olho do ser humano. Porque Jesus consegue ver cada pulsar do coração, consegue ouvir o barulho do sangue pelas artérias, consegue perceber o que está passando no íntimo da nossa mente. Ele nos desnuda com o seu olhar e Jesus agora endireita-se, olha o povo na cara e olha os acusadores no rosto e os encara de frente. E até então eles estão de pescoço erguido, cara a cara, enfrentando o juiz. Eles são os acusadores, eles acham que estão corretos. E aí Jesus diz o seguinte, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Jesus sabe que por mais alienado que seja, a pessoa tem consciência. E dizem alguns estudiosos que nos dias de Jesus o pecado mais comum era o adultério. Porque já que a mulher não tinha tanto valor, então os homens achavam que podiam adulterar, que não estavam fazendo muito mal não. Porque a mulher, coitada, era considerada na época uma cidadã de segunda classe. Então quase todos os homens já tinham adulterado. Já tinham feito aquilo que aquela mulher fazia. Os homens podiam fazer, mas a mulher não podia. Só que o pessoal fala isso, só que uma coisa, um erro não justifica o outro. O fato do homem não prestar, certo? Não dá direito à mulher também de não prestar. Porque senão Jesus teria vindo aqui e caído na gandaia. Mas Jesus veio aqui e foi justo, santo, mais sublime que os céus, como diz a Escritura. E aí Jesus, quem está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E agora Jesus vai tocar na consciência de cada um.
para que cada um se autoavalie. Jesus agora diz, não só ela, mas vocês devem se examinar se também não tem culpa no cartório. Se eu posso puxar aqui a lista e o nome de vocês não vem. Aí eles começam, rapaz, eu também já fiz isso. E o outro começa a vasculhar e começa a lembrar, eu também já fiz isso. E o outro diz, rapaz, eu não sou diferente dela não, a única coisa é que eu sou homem e ela é mulher. E aí a consciência de todo mundo começa agora a gritar e a dizer, você tem culpa no cartório, não deixa o homem puxar a ficha porque você vai... a sua situação é pior que a dela. E agora todo mundo começa a descobrir que não é melhor que ela. Todo mundo começa a descobrir que tem culpa. Que o nome está lá na lista, e não só uma vez, mas várias vezes. E aí, e tornando-se a inclinar-se, escrevia em terra. Jesus dá tempo. O maravilhoso é que Jesus dá tempo para que eu e você, porque Jesus não acusa. Jesus, ele chega e ele deixa que eu e você cheguemos à conclusão de que nós estamos errados. Porque Jesus não chega e diz assim, olha, você vai para o inferno porque você está assim, assim, assim. Não. Porque se for isso, é uma verdade de Jesus que não é verdade para você. Mas ele apela para que você se autoavalie. Para que você que vinha achando que, como aqueles que se achava... que já tinha julgado, condenado, que se achava perfeito, executor da lei. Mas Jesus diz, já que tem que morrer, então vai morrer todo mundo. E aí, o que acontece? Jesus dá tempo para a pessoa pensar, e Jesus está dando tempo a você hoje, para você se avaliar. Para dizer assim, Senhor, vou dar uma vasculhada aqui na minha mente. E aí você começa a descobrir, rapaz, eu já pisei na bola de tantas maneiras. Se Jesus puxar minha ficha aí, eu estou ferrado. E aí Jesus senta e fica. E aí diz assim, quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Porque os mais velhos, porque quanto mais idade, mais pecado eles tinham. Os mais velhos foram os primeiros a dizer, rapaz, eu já fiz muito isso. Que é aí que a gente percebe a hipocrisia da gente. Que a gente cometeu todo tipo de coisa que não presta, e a gente quer julgar alguém quando a gente pegou, como se a gente fosse melhor do que ela. E aí o que acontece? Eles perceberam, espera aí. Eu ainda estou aqui, ninguém me apedrejou. Eu tive uma chance, eu tive duas chances. Eu tive 3 chances. Talvez a minha mulher, sabendo, fez de conta que não sabia e fechou os olhos para os meus pecados. Então a minha família ainda está de pé. E agora eu quero destruir esta mulher. E aí, todos começaram a sair. Os senhores, um disse, rapaz, não dá para eu atirar a pedra não. O outro também começou a sair, então o tribunal foi esvaziando. Porque todo mundo descobriu, eu sou culpado. Certo? Só que tinha um grande problema, eles tinham a culpa. Mas eles não queriam confessar essa culpa. Eles assumiram a culpa ao sair. Mas não estavam dispostos a mudar. E hoje nós temos um monte de gente assim que diante do tribunal de Cristo, que diante do escrutínio de Jesus Cristo, que diante da varredura que Jesus faz e da leitura que Jesus faz da alma humana e das entranhas humanas, ele descobre quantos pecados nós temos e ele expõe para nós. Mas nós admitimos que a consciência nos condena.
mas não queremos confessar e não queremos mudar. E o que a gente faz? A gente simplesmente se afasta. A gente sai de cena. E tem um monte de gente que me ouve, que a sua consciência te acusa, que você é ciente de todos os erros que já cometeu, que você sabe que não pode acusar ninguém, mas também você não tem desejo. Sempre que te chamam para uma mudança de vida, sempre que te chamam para o arrependimento, você cai fora. Porque você não está disposto a mudar de vida. Você está consciente do erro, mas não está disposto a abandoná-lo. Quer continuar com ele, mesmo a consciência acusando. Mesmo sabendo que está errado. Vai em frente. E aí eles foram embora. Eles assumiram o erro, mas não tiveram coragem de abandonar o erro. Aí olha o que acontece. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Agora todo mundo fechou a porta. Todo mundo voltou a fazer o que estava fazendo. Cada um voltou para o seu emprego. Ninguém queria assumir seus erros. Ninguém agora. Quando Jesus falou em erro, o pessoal diz, eu estou fora. Eu vou ali. Lembrei que o arroz está no fogo. Lembrei que eu tenho que pagar. O banco ainda precisa. Pode ser que o banco ainda esteja aberto. E eu agora tenho que correr, eu estou fora, eu sei que eu pisei na bola, eu sei que eu já errei, mas eu não estou com vontade de mudar. Esse negócio de mudar não é comigo, eu quero continuar assim. Deixa a mulher viver e deixa a gente viver. E viva o pecado. E aí o que acontece? E endireitando-se Jesus, e não vendo a ninguém mais do que a mulher, agora Jesus olha na alma daquela mulher. Primeira olhada dele foi para os de nariz arrebitado, que saíram todos murchos. Porque diante de Jesus, meu amigo, qualquer justiça própria murcha. Qualquer pavão murcha. Porque não há como a gente não se sentir culpado diante daquele que conhece cada milímetro do nosso ser, cada pulsar do nosso coração, cada pensamento da nossa mente, cada defesa da nossa razão. E aí agora Jesus, não vendo mais ninguém do que a mulher, e olha nos olhos dela. E ele percebe que está ali uma mulher desgraçada, que já tinha ciência. Estava cega pelo prazer, pelo pecado, por achar que tinha descoberto alguém que a amava. Mas esse alguém que ela pensou que a amava, no dia que a viu no sufoco, não se ofereceu para morrer por ela. Esse alguém salvou a vida dele, correu, foi embora e a largou na miséria. E tem tanta mulher e tanto homem que deixa Deus por um alguém, que coloca alguém no lugar de Deus e não sabe que na hora que o bicho pegar, na hora que estiver na pior, na hora que você estiver na dor, essa pessoa vai pular a janela e vai correr e vai dizer, salve-se quem puder. E veja se o amante dela apareceu para dizer alguma coisa em defesa dela. E veja se o marido apareceu para tentar falar em defesa dela. Ninguém veio. Porque quando eu e você estão na desgraça, todos os amigos fogem. Porque todo mundo só quer a gente quando a gente está bem de vida, mas quando a gente está na desgraça, quando a gente está na infelicidade, só vem Jesus. Só Jesus que conversa com quem está errado, com quem está na desgraça, com quem caiu, com quem está na lama. O único socorro é Jesus Cristo. E aí Jesus agora perpassa aquela mulher com seu olhar penetrante. E aí o que ele diz? Cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse não. Ele disse, nem eu te condeno, agora vá e não peque mais.
Então muita gente só fala que Jesus não condena, mas Jesus diz, vai e não peque mais. E hoje Jesus Cristo está dizendo, eu quero ter misericórdia de você. Eu não quero te condenar, eu quero te dar uma chance. Receba Jesus, ele morreu por você para te salvar. Receba-o como teu Senhor.